Bem-vindos ao nosso programa, um programa que é transmitido ao vivo para que você possa participar através do nosso e-mail, através do nosso telefone, que vão estar sempre no seu vídeo, com suas perguntas, com suas intervenções, com suas sugestões e críticas também, é claro. Daqui a pouquinho eu converso com a Josinês Miranda e com a Márcia Regina Miranda. Elas trabalham no ateliê de criação, um trabalho muito interessante, trabalham com arte, com pessoas com necessidades, portadores de necessidades especiais. Mas é daqui a pouquinho, porque agora vocês ficam com o Mídia Sem Máscara na TV, com o José Munir Nasser. Então, boa tarde a todos. Muito embora eu seja só o comentarista econômico do Mídia Sem Máscara, estou hoje aqui substituindo o professor Olavo de Carvalho, que não pôde estar conosco. E queria então dizer, relembrando a todos, que o objetivo central do Mídia Sem Máscara é pôr em debate aqui, franco, aberto e direto, pontos da vida da sociedade brasileira e, sobretudo, assuntos que a mídia, de alguma outra maneira, a qual esteja dando uma interpretação insuficiente ou errônea. Dentro desse panorama, portanto, o professor Olavo hoje convidou aqui para estar conosco uma pessoa que vai nos ajudar muito a entender alguns aspectos disso. E eu tenho aqui muito prazer em apresentar a vocês o professor Percival Pugina, de que eu preciso falar alguma coisa. O professor Percival Pugina é arquiteto de formação e escritor de prática. Ele é assessor do governador Rigoto, do Rio Grande do Sul, onde ele dirige a Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos. A razão pela qual a vinda do professor Pugina aqui é importante é que ele, em outubro de 2004, publicou um livro chamado A Tragédia da Utopia, que é o resultado de duas visitas que ele fez a Cuba. E ele, então, fez lá a apreciação dos fatos importantes sobre a vida de Cuba. E quando ele os compara com aquilo que, de modo geral, os brasileiros dizem sobre Cuba, nasce um certo contraste. E essa é justamente a razão pela qual nós contamos com que o professor Pugina hoje nos faça um resumo daquilo que ele viu em Cuba e que nos ajude, então, a melhorar o nosso poder de compreender, de fato, os acontecimentos que lá existem. Percival, por favor. Boa tarde aos nossos telespectadores. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje, participando do programa. E creio que o tema proposto se enquadra exatamente nos objetivos, Muniz, que acabaste de apontar para o programa Mídia Sem Máscara. Ou seja, falasse naquilo que não é conveniente nem suficientemente tratado pela mídia brasileira. Quando eu fui a Cuba a primeira vez por curiosidade de turista para conhecer, porque lá no Rio Grande do Sul, onde moro, logo que assumiu o governo anterior, no dia da posse, foi pendurada uma bandeira de Cuba na sacada do Palácio Piratini. Os cubanos circulavam lá com audiências com o senhor governador, Olívio Dutra, na época, e havia uma forte influência desse ideário, provavelmente aqui também, jovens, não é, com aquelas camisetas com a estampa do Che Guevara. Cuba entrou muito na órbita das ocupações da imprensa, não é, e daqueles que pensam sobre política. Fui a Cuba para conhecer, voltei, percebi que havia uma curiosidade enorme. Quando eu dizia que tinha estado lá, as pessoas tinham sempre uma quantidade de perguntas para fazer. Eu digo, olha, para responder a todas eu vou voltar. E voltei a Cuba já então com o intuito de escrever o livro que escrevi. Nesse meio tempo, eu reuni tudo o que encontrei na literatura em português sobre Cuba. Uma estante com livros e praticamente só tem propaganda. Você não encontra um livro que tenha uma análise crítica, a não ser um livro do Denis Rousseau e da Corinne Kumerlato, que foi A Ilha do Dr. Castro, que foi um livro que teve uma certa repercussão há uns 2 anos atrás. Tudo que você vê em português é praticamente propaganda. Aí fui,
mantive contato com dissidentes, passei por uma série de vicissitudes lá que eu narro no livro em função disso, fiz as observações, voltei, escrevi o livro, publiquei o livro. E, curiosamente, esse livro acabou chegando, através de um amigo, acabou chegando na Venezuela. E eu recebi, na semana passada, por coincidência, um pedido para traduzirem esse livro para o espanhol, porque também em espanhol não tem informação suficiente a respeito da realidade cubana, e nós sabemos que a Venezuela está vivendo uma situação praticamente sitiada, ou seja, ao oeste pelas Farc, ao norte pela ilha de Cuba e pelo governo de Fidel Castro. Os cubanos circulam livremente no país, as Farc também, né? E há uma grande preocupação dos democratas venezuelanos em relação ao que está acontecendo e a esta influência política de Cuba dentro do seu país, e nem lá eles têm informação clara e suficiente que não seja de propaganda sobre o regime cubano. Então, isso serve para mostrar o sinistro véu de mentiras que encobre a realidade de um país latino-americano que passa por terríveis dificuldades decorrentes, todas, do regime que eles ali instalaram. Mas, Plugina, a impressão média dos brasileiros, os brasileiros de modo geral, acreditam piamente que a medicina de Cuba, por exemplo, seja uma das melhores do mundo. Então, há inúmeras faculdades no Brasil, têm convênios e trazem professores e médicos de Cuba para nos ensinar a cuidar de medicina popular, por exemplo. Dá para a gente duvidar também disso? Olha, eu não recusaria a ideia de que eles têm uma boa experiência em medicina comunitária. Não recuso. Mas acho que salta aos olhos que um país que vive num isolamento tecnológico, em tudo, né? Como poderia ter produzido tecnologia de ponta na área de saúde pública? Ou seja, quem conhece e sabe como se desenvolve, se produz tecnologia, os processos de integração sem os quais a tecnologia não pode evoluir, não em ritmo rápido e suficiente para acompanhar o progresso da humanidade, como poderia isso acontecer em Cuba? Com dificuldades de medicamentos, com dificuldades de aquisição de equipamentos, com absoluta escassez de recursos públicos. Eu, do que vi, e vi bastante, eu diria que os postos de saúde de Cuba estão muito abaixo dos postos de saúde existentes no Brasil. Muito abaixo. Tanto em termos de equipamento, quanto em termos de higiene, quanto em termos de qualidade. O que talvez não tenha lá, e não tem mesmo, é fila, porque há uma abundância na oferta destes postos. Mas que os profissionais de lá sejam mais capacitados que os nossos, nem pensar. É um completo disparate imaginar que isto possa acontecer. Eles têm um atendimento comunitário, bom à população, com uma oferta de serviço. Cuba tem um médico para cada 100 e poucos habitantes. Um médico para cada 100 e poucos habitantes. Ou seja, tem médico guia de turismo, tem médico motorista de táxi. Quando você sai do hotel, você é assediado por pessoas que se oferecem para ser guias turísticos, né? E muitos deles são médicos. Há uma abundância desse profissional, mas com um nível de formação que não há a menor possibilidade de estar equiparado com a medicina dos Estados Unidos, com a medicina europeia e mesmo com a medicina brasileira. Bom, pessoal, por que será então que há um certo fascínio com respeito a Cuba na mídia brasileira, digamos, nos âmbitos intelectuais brasileiros? Há uma espécie de consideração de Cuba como se fosse uma espécie de local idílico, de modelo, de paradigma. Qual será a razão, no fundo, de nós darmos essa atenção toda a alguma coisa que tem lá mais defeitos do que nós imaginamos sempre? Olha, o número de defeitos que se poderia listar, e no meu livro eu relato muitos deles, né, chega a ser surpreendente para quem vai visitar o país, tendo como informação apenas aquilo que dele se diz no Brasil. Eu acho que aí se reúnem algumas coisas. De um lado, uma inclinação brasileira, sobre o qual nós podemos falar mais adiante, para aceitar as teses da esquerda. Aquelas explicações simplistas sobre economia, que caracterizam o pensamento da esquerda, que costumam ser muito suficientes para a pessoa desinformada e despreparada para avaliar a complexidade dos fenômenos, né? Havia um economista muito conhecido no Brasil que dizia: todo problema econômico tem uma resposta simples e errada.
Se for simples, ela é errada porque os problemas são complexos. Então é muito fácil você explicar as dificuldades e as questões econômicas dizendo que temos ricos porque temos pobres porque temos ricos. Isso é uma coisa que o pobre entende com facilidade, né? Ou seja, se tu disseres ao pobre, olha, você é pobre porque o teu dinheiro está com ele, que é rico, né, o pobre vai achar isso uma explicação maravilhosa e suficiente. Mas a gente sabe que economicamente isto é completamente errado. Então, de um lado, esta facilidade. De outro lado, aquele sentido assim de Davi contra Golias, né? Você tem uma pequena ilha, não é, que se arvora na condição de alguém que enfrenta o gigante do norte, o império, não é, em relação ao qual nós, brasileiros, como todos os latino-americanos e os povos atrasados do mundo, jogamos a culpa de todas as nossas infelicidades, como se nós fôssemos competentes, dedicados, zelosos dos nossos próprios interesses, como se tivéssemos sido sempre dirigidos por governantes sábios, por estadistas notáveis, não é? Absolutamente dedicados a nos tornar competentes e competitivos, e que tenhamos construído assim uma longa história, mas que apesar de todo este zelo que temos por aquilo que é nosso, não é? Os de fora vêm aqui e nos roubam as nossas riquezas e por isso somos pobres. Também é uma explicação que funciona muito bem para as pessoas simples que não têm capacidade de compreender o quanto nós construímos os nossos próprios problemas por uma série de razões. Então, eu diria que, de um lado, isso explica e responde à pergunta que tu fazes. Quer dizer, temos essa tendência de achar que o fraco é fraco porque o forte é forte. E que o fraco se tornou fraco como consequência da maldade do forte e do poderoso. Torcemos pelo pequeno em relação ao grande. Então, isso é uma das razões pelas quais, eu diria que são as duas principais razões pelas quais Cuba exerce esse fascínio. Mas a pergunta que eu faço e que o povo cubano se faz, e ouvi de uma pessoa na rua, eu relato isso no livro, é a seguinte: fascina que nós estejamos aqui há 45 anos, 46 agora, 45 quando eu escrevi, há 46 anos, tendo como finalidade da existência da nação cubana o enfrentamento aos Estados Unidos? Finalidade da existência? O povo cubano quer isso? Qual é a consequência disso dentro da sociedade? Os cubanos que saíram, tem os números ali no livro, os cubanos que saíram, que abandonaram a ilha e foram morar nos Estados Unidos, hoje produzem nos Estados Unidos um PIB superior ao PIB da ilha. Porque entraram num país onde eles puderam prosperar, onde puderam produzir, onde as coisas avançaram, enquanto a ilha ficou com a sua economia estagnada. Cuba hoje produz menos açúcar do que produzia em 1959. A situação social, a situação econômica cubana é pior do que era então. Cuba, e se fala mal e com razão do regime do Fulgêncio, mas Cuba era a Pérola do Caribe? Em que se transformou a Pérola do Caribe num presídio, num inferno para os seus cidadãos? Por que ninguém vem de qualquer outro lugar do mundo para ir morar em Cuba? E os cubanos fazem qualquer coisa para abandonar o próprio país? E, Gina, qual seria o cenário que você entende como mais provável para o país após a morte de Fidel Castro? Olha, essa é uma especulação que eu não quis fazer por escrito, porque seria meramente especulativo, né? Mas a avaliação que tenho hoje é a seguinte: depois de conhecer, né, e depois de saber como funcionam estas coisas e como funcionaram estas coisas em países que implantaram o comunismo, é que se estabelece, em primeiro lugar, uma carência de políticos no país. Como você não tem liberdade, você não tem oposição, você só tem um partido. Quem não está no partido e tem opinião contrária do governo é declarado dissidente e passa por toda a sorte de problemas. Vai contar seus dias de vida provavelmente na prisão se fizer qualquer coisa. Se falar contra, mais prisão se inscrever, né? E penas muito maiores, como por exemplo se tentar fugir, como aconteceu em 2003 lá, com aquela coisa horrorosa que foi a condenação dos 3 negritos, como falou o Fidel Castro, a pena de morte, né? Eles, entre o fato que deu origem ao sequestro do barco para fugirem e a execução dos 3 negritos, decorreram 8 dias. Para aí se ver como funciona, né, o sistema punitivo e judicial cubano. Então, como é que funciona a coisa lá? Você tem uma estrutura política, o Politburo deles, o Comitê Central do Partido, o Parlamento Cubano, onde estão estas lideranças. Fidel Castro é
há quase meio século, ele é o polarizador político do país. Mas não podemos desconhecer que há uma estrutura de poder por trás, solidamente instalada, que não tem interesse em abdicar das suas prerrogativas, porque são os exercentes de um poder absoluto sobre a sociedade, sem controle, sem mediação de poder judiciário, sem qualquer forma de mediação para os conflitos existentes. Com esta autoridade totalitária e o mecanismo de poder instalado na ilha, os detentores de poder, na minha avaliação, não vão abrir mão. Eu não creio que a morte de Fidel Castro, que está num horizonte qualquer aí na frente, vá alterar por si mesmo, substancialmente, esta realidade. Eu acredito que haverá uma substituição de poder, como aconteceu nos países comunistas durante décadas ao longo da história. Quer comentar alguma coisa? Uma pergunta, Pugina, que me intriga é o seguinte: você esteve lá como primeira vez como turista e a segunda como jornalista, imagino. Você contou com a contribuição das autoridades? Eles o receberam bem? Foi uma aventura? Como é que é a crônica da visita, da viagem? É uma coisa interessante, porque eu fui como turista a primeira vez e voltei como turista na segunda com o intuito de escrever um livro que já sabia que seria um livro crítico, porque já tinha formado uma ideia a respeito daquilo. Mas precisava conversar com pessoas que exercessem esta função de dissidência e que tivessem passado por experiências de prisão, de repressão, etc. E ali foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei e telefonei para algumas pessoas que tinham me dado aqui no Brasil dados para entrar em contato com ela. E telefonei, essas pessoas tinham seus telefones grampeados, né? Fiquei sabendo disso depois. Eu marquei um encontro para almoçar com a economista Marta Beatriz Roque, no primeiro evento. Pouco tempo depois que nós chegamos no restaurante, entrou a segurança do Estado, instalou uma filmadora em cima do balcão e passou a filmar o nosso almoço. Foi um negócio, eu comecei a suar frio, porque não tinha me passado pela cabeça aquele negócio, né? Não, aí disseram, não se preocupa, porque é assim mesmo, eles controlam tudo. Eles controlam tudo. Bom, aí conversamos, etc. e tal, fiz os meus apontamentos, não quis nem tirar fotografia para não andar com aquilo no bolso, né? Mas tu começa a te sentir absolutamente inseguro, né? Tentei contatar uma pessoa lá, um desses freelancers que andam ali se oferecendo, para fazer contatos com alguns. Quando ele viu a lista, se levantou e saiu de perto de mim como se eu fosse o diabo, né? E aí, em seguida, eu percebi que o mecanismo de controle que se abate sobre a sociedade começa a se sentir com vontade de ir embora. Isso só pode sair pelo aeroporto. Bom, aí mais tarde tive outros contatos, sempre as situações complicadas. Procurei até apoio da Embaixada do Brasil na época, não houve nenhuma receptividade, seja para que eu pudesse mandar os apontamentos que tinha feito pelo Malota Embaixada para o Brasil. Houve uma resistência, e note-se que não era o atuador que estava lá, era o outro. Ou seja, não tive nem mesmo por parte da Embaixada Brasileira um tratamento que me pareceu que seria aquele no sentido de assegurar me dar a própria segurança, porque eu comecei a me sentir muito inseguro. E digo mais, fiz a experiência do que é você estar numa ilha. Você só pode sair de um barco ou pelo aeroporto, não tem outro jeito, né? Porque se tivesse uma fronteira seca, em um determinado momento lá, eu teria procurado uma fronteira seca para passar, né? Tive que passar pela vigilância do aeroporto, felizmente consegui sair sem problema. Mas a situação de opressão que você começa a sentir quando percebe o controle do Estado sobre ti mesmo é uma coisa que nós aqui no Brasil não temos ideia. E olha, o Valmor do Jardim das Américas, ele mandou um abraço a vocês dois, ao jornalista e ao economista, né? E ele pergunta o que o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba tem contribuído para a sua estagnação. Ele complementa dizendo que não é o meu pensamento, contudo é para o esclarecimento dos incautos. Em primeiro lugar, Cuba não tem dinheiro para comprar nada em ninguém. E não tem o que vender para ninguém. Então, falar-se no bloqueio, né, como sendo a causa das dificuldades de Cuba, não. A causa das dificuldades econômicas de Cuba é um sistema econômico que sempre produziu fracasso econômico. Aliás, isso é um desafio que periodicamente eu faço nos artigos que escrevo para os jornais lá do Rio Grande do Sul. Me indiquem um caso, e dou um século inteiro de história, e experiências em 4 continentes e décadas de possibilidade de implantação, sempre com absoluto poder de Estado sendo exercido, em que o regime comunista tenha produzido uma democracia,
e uma economia sustentável. Não, pelo contrário, só produziu opressão e só produziu miséria. Então, o bloqueio econômico, eu diria assim, ó, se Cuba abandonar a sua... Fidel Castro, principalmente, porque os cubanos não estão nem aí mais para isso. Se o Fidel Castro abandonar, ou se o regime cubano abandonar a sua pirraça em relação aos Estados Unidos, não há a menor possibilidade de que Cuba, abrindo-se, não seja um país próspero. Porque Cuba recebe 400 mil canadenses que passam por cima dos Estados Unidos por ano para fazer turismo em Havana, e hoje o turismo é a principal fonte de riqueza do país. Você imagina se você abre aquilo, né, se o país se abre para receber turistas no mundo inteiro. Só o turismo poderia salvar a economia cubana. Mas não, você tem um regime fechado, o Estado se apropria de praticamente toda a renda nacional, porque o cidadão cubano recebe, pasme o nosso telespectador, pasme a nossa telespectadora, um salário médio de $9 por mês. Por mês. E o dólar lá vale menos do que... Vale mais aqui. Você precisa de mais dólares para comprar as mesmas coisas que você compra aqui. O governo se apropria de toda a renda nacional para oferecer educação e saúde. Só que a educação é um outro problema. Vamos colocar essa educação entre aspas, porque... Instrução é uma coisa, educação é outra. Você educar um povo para a democracia, você educar um povo para a liberdade, você educar um povo para a autonomia, para o livre discernimento, isto é a condição indispensável. Você ensinar certas coisas, certos conteúdos, e junto com os conteúdos de conhecimento, você vir com a doutrinação que inibe a capacidade da pessoa, de um regime que impede a pessoa de se desenvolver e de prosperar, você não tem educação, você tem um processo que convém ao Estado, porque cria os seus cordeiros para se submeter ao sistema. Nós já temos várias perguntas aqui. Só um comentário. Fala. O presidente Kennedy, quando decretou o embargo a Cuba, há um fato folclórico que pouca gente sabe, ele mandou comprar 1000 charutos cubanos. Exatamente um dia antes. Isso provavelmente porque ele achava que ao fazer a pressão econômica contra Cuba, que era muito mais uma pressão de impedir que os americanos fossem lá do que propriamente uma pressão econômica de deixar de comprar produtos cubanos. E aí destruir, porque mesmo naquela época, mesmo na época do Fulgêncio Batista, a economia de Cuba era baseada no cassino, no nightclub, na música, que eles fazem, aliás, muito bem, né? Então, provavelmente, o Kennedy achava que fazendo essa pressão iria derrubar o governo dos comunistas e aí retomaria as relações normalmente. Bom, o engraçado sobre a questão do embargo econômico americano é que os próprios cubanos diziam que a razão da sua miséria era justamente o comércio com os Estados Unidos. Então, antes do embargo, os americanos eram culpados de serem a origem dos males de Cuba. Aí os americanos fizeram um embargo e depois do embargo os americanos passam a ser os culpados pelo embargo a Cuba, justamente quando eles atenderam os desejos dos líderes socialistas cubanos, que achavam que o capitalismo lhes chupava o sangue, chupava la sangre, como se dizia em Cuba naquela época. Bom, então eu acho que é importante dizer o seguinte: o embargo contra Cuba foi só dos Estados Unidos e durante todo o tempo, via Espanha, sobretudo, depois via Canadá, os cubanos tiveram comércio normal com o resto do mundo. E não é no embargo econômico que estão os males de Cuba. O embargo econômico é uma espécie de argumento político que você usa para continuar sustentando uma espécie de retórica revolucionária, que é o que faz Cuba ser o que é. Cuba vive de uma retórica revolucionária. Só se pensa isso, um cubano menos avisado certamente pensa que está lutando a Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos. E só parece importante que o nosso telespectador reflita sobre o seguinte: há um livro que causou uma influência tremenda na América Latina. É o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas na América Latina. Esse livro explica a pobreza, as dificuldades da América Latina, pela exploração de que foi sistematicamente vítima ao longo da história. Como eu disse, como se nós tivéssemos sempre sido bem governados, se os nossos governantes gastassem com prudência, né, se as nossas contas públicas sempre tivessem fechado com austeridade, com rigor.
não é? Como se sempre tivéssemos estimulado o país e os brasileiros a se tornarem competentes e competitivos. A culpa é sempre da exploração estrangeira. Muito bem, então o que aconteceu com Cuba? Em 1960, 59 e 60, todo o patrimônio produtivo da ilha saiu das mãos de quem quer que fosse e caiu no colo do Estado cubano. Sem que o Estado cubano gastasse um centavo com isso. Desapropriou tudo que era produtivo no país. O que aconteceu com a remessa de lucros? Cessou? Cessou por completo. Em 61, logo depois, Cuba entrou para a órbita soviética e estabeleceu acordos comerciais e de cooperação militar e tudo mais com a União Soviética altamente vantajosos para o governo cubano. Em outras palavras, usando a analogia de Galeano, cravou a seringa na artéria dos russos. E começou a vender açúcar para a União Soviética na proporção que conseguisse produzir por um preço muito superior ao praticado no mercado internacional e os russos pagavam. E passou a receber petróleo de Cuba e petróleo da União Soviética, e petróleo é fundamental para Cuba, porque Cuba não tem geração de energia de outra fonte que não seja do petróleo, e passou a receber petróleo por preço abaixo do preço do mercado. Cravou a artéria, puxou o sangue do soviético. E ficou 30 anos na miséria. E ficou 30 anos na miséria. Como é que fica a tese do seu Galeano? A culpa é do embargo, mas durante 30 anos eles tentaram viver às custas da mesada da União Soviética e não conseguiram construir uma economia nacional, pelo contrário, a produção sempre decrescente, o setor industrial entrando em colapso. Cuba é o país das coisas velhas, gastas e estragadas. E a culpa é dos americanos agora. E olha, não vamos falar sobre Cuba, hein? Nós temos muita coisa a conversar aqui, temos que aproveitar o Pugina aqui hoje. Eu digo, Cuba é um museu que merece ser visitado. Se os senhores tiverem opções, vão e vejam. E depois percebam quanto lhe mentem. Olha, a Elizabeth do Centro mora em Miami e diz que o senhor Percival está de parabéns por estar falando tudo o que realmente acontece. Ela está encantada. Obrigada, Elizabeth, pela tua audiência. Ferreira José quer saber onde encontrar o livro do Percival e qual editora. Então, fala aí para nós o teu livro, que está quase... Não, já está esgotado. A primeira edição está praticamente esgotada, mas tem jeito de você comprar. Tem jeito. Você pode entrar no meu site, o meu site é www.pugina.org, ele tem um link onde eu ainda tenho alguns volumes que eu recebi da editora, que eu posso eventualmente fornecer para quem solicitar. www.pugina.org. Agora, rapidamente, explica para o Paulo do Portão qual o papel do Che Guevara na formação do comunismo em Cuba. Não foi, na minha avaliação, não foi relevante. O Fidel Castro já era comunista, o Che Guevara era um revolucionário, né, que foi se tornando... Aliás, eu acho que vale a pena assistir o filme aquele Diários de Motocicleta, desde que a pessoa não seja ingênua, não é, para imaginar que o Che Guevara sempre foi aquilo que é mostrado no filme. Eu acho que o filme serve para mostrar como uma ideologia que o Che não tinha quando começou a viagem pode transformar alguém no guerrilheiro e no bandido em que ele se tornou, né? A influência foi principalmente do Fidel Castro. O Fidel Castro conseguiu instalar ele, né, um regime pelo qual ele eliminou todos os que estavam à volta de si, nada diferente do que fez Stalin, né? Eliminou todos os seus possíveis concorrentes para permanecer no poder e ficou no poder durante meio século e está por aí. O Che Guevara foi um guerrilheiro que não teria tido significado maior se não tivesse morrido jovem. Como morreu jovem e tem aquela figura simpática, né, ele hoje seria um homem de 70 anos, não teria mais graça nenhuma, como o próprio Fidel não tem. Mas como morreu jovem, ele ficou com esse carisma, digamos assim, do revolucionário. Mas foi incompetente como médico, foi incompetente como motociclista, para quem viu o filme, foi incompetente como guerrilheiro, foi incompetente como diretor do Banco Central de Cuba. Esse senhor realmente não. E o Robson de São Paulo? Não pode ter causado influência maior sobre ninguém, a não ser como mito construído. Ficou. E o Robson de São Paulo, também para o Percival, quais as razões que levam o Brasil a se alinhar com Cuba? Isso é recente ou já vem de algum tempo, Percival? Não, eu acho que houve uma aproximação maior, evidentemente, em função do Foro de São Paulo, né,
a ascensão do Lula ao poder, né? O embaixador que está lá hoje é uma figura da copa e da cozinha, do governo revolucionário, né? O nosso ministro Zé Dirceu, você vê que esteve lá, morou lá, foi oficial do Exército Cubano, há uma empatia e uma simpatia muito grande entre os dois governos, só que não é uma relação que nos interessa, seja do seu ponto de vista comercial, seja do seu ponto de vista cultural. A produção cultural cubana entrou em absoluta decadência, você não consegue aproveitar nada, praticamente nada da cultura cubana, porque a cultura precisa de liberdade, né? E não há liberdade, você não tem condições de desenvolvimento cultural. Quer dizer, só vale aquilo que serve ao regime. Isso é uma castração da criatividade, né? E o Antônio da Boa Vista, também para você, Percival, ele pergunta por que o índice de desenvolvimento dos cubanos é bem superior, conforme a ONU, do que os países do seu contexto, exemplo Caribe. Bom, para começo de conversa, Cuba já era um país com um índice de desenvolvimento humano superior ao da América Latina antes da Revolução. Inclusive tinha um índice de desenvolvimento humano superior e socioeconômico superior à de maior parte dos países europeus, inclusive do oeste europeu. O que houve foi uma degradação da qualidade de vida da população. A pergunta que eu faço é o seguinte: se o índice de desenvolvimento humano dos cubanos é o que dizem ser, por que as pessoas se atiram no mar para sair de lá? Se as coisas são como nos contam aqui, por que saem? Por que os cubanos não querem ficar? Por que se submetem? Por que uma mãe pega o seu filho, põe no colo, entra num pneu e tenta atravessar 90 milhas de oceano com uma criança no colo? Correndo riscos. De não chegar em lugar nenhum, de né? não chegar em lugar nenhum, ou de ser presa antes, durante ou depois. Né? Por que será que as pessoas fazem isso se as coisas são como dizem? Não, meu caro, efetivamente não são. Vai e veja. Vai e veja. E o Gilberto da Vila Auer pergunta agora também... tem uma coisa, só abrindo um parênteses. Fica à vontade. Senhora, não, mas eles têm comida, não na proporção em que se imagina, tem educação e tem saúde. Bom, no presídio central também, né? Tem médico, tem... $9 por mês? $9 por mês. Comida? Eu faço um cálculo aqui, sobre o que é a ração, a ração cubana. Né? Eles estão entrando num processo de subnutrição, que depois que os russos foram embora, eles hoje vivem do que o Munir falou, que é o ingresso de turistas europeus, que é o que mantém hoje um pouco a atividade econômica da ilha. Porque não fosse isso, aquilo seria um horror. Ou seja, muito parecido com o Haiti. E aí o Gilberto da Vila Auer pergunta que os nossos políticos, começando pelo Lula, estão indo para Cuba. Para aprender o quê? Olha, a resposta que eu tendo a dar seria especulativa, mas eu não creio que nenhum democrata tenha qualquer coisa a aprender. Um país que há 45 anos está dominado por um ditador que eliminou toda a sua divergência, onde não há a menor possibilidade de liberdade de expressão, onde quem é contra o governo vai parar na cadeia e que submete o seu povo a um regime de ração restrita durante todo este período, prometendo a esperança de, quem sabe, um dia as coisas vão melhorar. Eu queria discordar de você, porque se você olhar sob um ponto de vista do projeto que está na cabeça dessa gente, é lá mesmo, o paradigma é lá mesmo. Quer dizer, teria exemplo melhor do que um país onde todo mundo é funcionário do governo, em que o governo estabelece o que as pessoas podem dizer, acreditar e fazer, em que todo mundo entrega de bandeja as liberdades básicas em torno de uma pretensa revolução feita por um país que é um exército brancalhone na prática, e comparando ali com o seu pretenso inimigo. Quer dizer, o que o governo brasileiro vai fazer lá é compreender um pouco melhor o que fazer aqui. E não fosse isso, nós não nos importaríamos com Cuba, porque Cuba não teria a menor importância, seria apenas alguma coisa folclórica, sim, seria tão importante quanto uma ditadurazinha africana, se não fosse o paradigma para o governo, para o Estado, para o partido dominante, ou seja, para a inteligência brasileira. O problema de Cuba é que ela é uma meca buscada pela nossa inteligência universitária brasileira, pelos nossos jornalistas, como modelo para o Brasil. E é justamente por isso mesmo que nós nos incomodamos com isso.
Então, o que eles estão fazendo lá é aprender como faz aqui no Brasil alguma coisa equivalente, com um pouco menos de Fidel Castro, um pouco mais de samba, alguma coisa assim. Sei lá, adaptar aqui às nossas condições uma sociedadezinha totalitária como a que tem lá. E eu acho que o Antônio Carlos de São José dos Pinhais, acho que ele pegou o programa já tinha começado, porque ele diz assim, quais outros países que o senhor Percival conhece, que sofrem os embargos que Cuba sofre e consegue manter o nível de desenvolvimento social, o exemplo a medicina. E o Percival até comentou, né, a medicina não é tudo isso que falam, não. Isso está muito longe. O embargo é só com os Estados Unidos, é embargo falso. Por exemplo, você compra nos Estados Unidos, em qualquer charutaria, compra escondido charutos cubanos. Quer dizer, não é porque há um embargo, porque fora o charuto, não há nenhum outro produto de Cuba que possa interessar alguém. Quer dizer, Cuba não produz açúcar e antieconômico comprado pelo seu aliado, União Soviética, hoje Rússia, né? Hoje nem compra mais. Mas Cuba está importando açúcar. Bom, você imagina, Cuba está importando açúcar. Então, o embargo americano é um embargo muito mais de natureza digamos assim, política e simbólico do que o embargo. Veja, só os Estados Unidos não permitiam que americanos comprassem produtos cubanos. Todos os outros permitiam, incluído aí o Brasil, que o Brasil tinha uma restrição a brasileiros irem lá, não sei se vocês lembram, antigamente nos passaportes do governo militar era proibido ir a Cuba. O passaporte brasileiro era válido para todos os países, menos para Cuba. Ora, isso era o máximo que o Brasil conseguiu durante toda a sua história de implicar com Cuba. Agora, você podia comprar coisas, você não podia ir lá, né? Quer dizer, o embargo sofrido por Cuba, sob o ponto de vista concreto e efetivo, é um embargo minúsculo e, na prática, ele é usado como instrumento retórico para fazer de conta que Cuba é um país perseguido por todo o resto do planeta, o que não é verdade, sob o ponto de vista rigoroso e objetivo. Não, e digo mais, quer dizer, eu até digo assim, não creia no que eu digo, vai e veja. A melhor maneira de se esclarecer o que é um país que transforma o seu cidadão em cidadão de segunda classe, porque o cubano não pode ir onde eu vou, o cubano não pode fazer o que eu faço no seu país. E é esse governo e este regime que acusa os outros de seus próprios males e das suas dificuldades, e não permite que o seu cidadão vá tomar banho na praia de Varadeiro. Mas, se o senhor entrar em qualquer hotel em Cuba, o senhor vai ver que está cheio de americanos. E eles entram pelo México, eles vão para outros países, vão lá para conhecer. O João Alfredo pergunta se o senhor acha que Fidel Castro acredita no próprio discurso ou o objetivo é só se manter no poder? Olha, isso é uma pergunta interessante. Eu acredito que ele creia no próprio discurso, mas, por outro lado, ele é alguém que se instalou no poder para permanecer. Os relatos históricos sobre a sua voracidade pelo poder são extremamente consistentes. Eu acredito que combinam-se aqui duas coisas. Eu conto no fim do livro que, saindo de Cuba na segunda vez, passei por um outdoor e estava escrito assim: seguimos construindo nossos sonhos. Olha, depois de você conversar com um cidadão cubano, depois de você ver as coisas que vê, de ouvir, de analisar, você percebe que o cubano não está participando deste sonho. Estão impondo ao povo cubano um sonho sonhado por alguém. Você imagine você estar num país como cidadão e ser obrigado a sonhar o sonho dos outros. Você não pode ter o seu sonho. E a propaganda lhe diz que esse sonho é seu e que você está construindo este sonho, embora sucessivas gerações de cubanos gastem as suas vidas, né, sem as possibilidades de liberdade, como cidadão de segunda categoria no seu próprio país. Olha, Pugina, tem aqui a intervenção do Douglas Alvaverde, que diz: qual a sua opinião sobre o governo de Lula, José Dirceu, com Cuba? Esse governo tem a tendência de ser ditador como Cuba? Eu acho que todo o raciocínio de esquerda de base marxista e a formação de todos eles de base marxista não é uma formação rigorosamente democrática. Ou seja, o apreço à democracia nunca esteve nas cogitações do marxismo, nem do comunismo, nem de quem adora o regime cubano. Porque ninguém vai me dizer que gosta do Fidel Castro do regime cubano e ao mesmo tempo que tem qualquer apreço pela democracia. Também aí é entrar em excessiva contradição. Só que tem uma coisa, quer dizer, o que a esquerda descobriu com o tempo, e acho que o Chávez dá um excelente exemplo disso, porque
Chávez foi um militar de esquerda golpista. Aliás, é bom que as pessoas saibam. Nós tivemos na América Latina golpes militares de direita e de esquerda. Regimes militares de direita e de esquerda. Hugo Chávez foi um militar golpista de esquerda, cujo golpe fracassou e descobriu que era mais fácil chegar ao poder pelo voto. Com esse lero-lero, com essa conversa afiada, de que a culpa de todos os nossos problemas é alheia, nunca é de nós mesmos, com essa conversinha demagógica é fácil chegar ao poder. Chávez chegou ao poder na Venezuela, Lula chegou ao poder aqui. Só que o Brasil é um país mais complicado que a Venezuela, o Brasil é um país muito mais complicado que Cuba, um país com 170 milhões de habitantes, 180 milhões, não dá para se fazer as coisas do mesmo jeito. Mas eu diria que, sob o ponto de vista ideológico, estão próximos, sempre estiveram próximos. Meu Deus, a declaração do Lula para Cuba, na reunião do Foro de São Paulo, em Havana, quando ele olha para o Fidel e diz para o Fidel: tua face está enrugada, Fidel, mas tu nunca traíste os interesses do teu povo. Né? Eu acho que quem faz esta louvação de um ditador daquele quilate, né, que chacinou dezenas de milhares de seus compatriotas por motivos políticos para permanecer no poder, não pode ter o apreço pela democracia que se proclama. E qual o legado do Fidel Castro, do ditador Fidel Castro, e por que uma figura envelhecida exerce ainda tanta influência sobre o governo e os intelectuais brasileiros? Porque é por afinidade ideológica, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos aqui no Brasil, de um lado, junto à opinião pública, e eu não duvido que a opinião pública brasileira tenha uma orientação política muito mais aproximada à esquerda do que qualquer coisa, por desinformação. Mais adiante acho até que nós deveríamos voltar para isso, mas os problemas principais do Brasil estão na esfera política. Nossas instituições. São as instituições brasileiras que não funcionam. Como o brasileiro não sabe disso, não pensa nisso, não compreende nisso, pois puder até conversar sobre o episódio da eleição da Câmara, é um gancho bom para nós compreendermos isso. Acho que a gente vai agora Como o brasileiro não pensa nisso, então a culpa é do sistema. Mas que sistema? É o sistema econômico. Então é esse sistema econômico que está aí. E aí vem aquela explicaçãozinha tola, né? Existem pobres porque existem ricos. Eu vou fazer uma outra afirmação que pode ser incompleta, mas é mais perfeita do que essa. O Brasil é um país pobre porque tem poucos ricos. Faz mais sentido. Se tivéssemos mais ricos, teríamos mais poupança, mais investimento e mais emprego. Mas essas explicações simples que são dadas insuficientes, agradam a uma opinião pública desinformada, né? Fornecem um discurso muito fácil de ser feito, que é o discurso do demagogo, e aí entram as nossas instituições que favorecem isso. Por que uma pessoa como o Chávez seria eleito presidente num país sério? Num país onde, de população esclarecida? Evidente que não. Agora, olhe a América Latina toda, perceba as nossas dificuldades, dê uma olhada nas nossas instituições, compare com as instituições dos países sérios, você vai notar uma certa... Bom, tem alguma coisa errada em algum lugar. Será que é lá que está errado? Ou será que somos nós que estamos errados? Eu acho que tem um fato aqui que eu acho bom a gente lembrar, que é o seguinte. O Ludwig von Mises, que é eu até trouxe aqui o livro do Ludwig von Mises, hoje, A Ação Humana, que é um livro que é, digamos assim, o livro mais simbólico do liberalismo, já que eu tinha vindo aqui hoje com a esperança de poder finalmente explicar a diferença entre neoliberalismo e liberalismo. O Ludwig von Mises sempre disse o seguinte, que o que move, o que atrai as pessoas ao socialismo, no fundo, é um desejo de continuar criança. É uma espécie de infantilidade atrasada, porque quando você... A mentalidade da criança é uma mentalidade de dependência de alguém que a sustenta, de alguém que cuida dela, de alguém que resolve os problemas para ela. E aí quando você olha para essa mentalidade, você compreende bem o que o Fidel Castro representa como figura de um pai, uma figura paternalista, de um pai que, além de ser... Paizinho malvado, então. Pois é, mas ele é um sujeito que é severo e as pessoas então aceitam qualquer barbaridade, porque afinal de contas ele deve ter alguma razão para estar fazendo isso. Vocês compreenderam como aí a mente do
revolucionário cubano funciona, quer dizer, todo tipo de barbaridade e de totalitarismo e de destruição dos direitos humanos e de perseguição a pessoas passa a ser viável quando subordinado a um objetivo maior, que é um objetivo de salvar as pessoas da rudeza e da necessidade de dar a vida real. Então, o que eu diria é que se tem algum fator psicológico que está liderando aí esta adesão completamente indiscriminada, ou quase indiscriminada, da intelectualidade brasileira ao modelo Cuba, é o fato de que eles também veem nisso uma espécie de realização do seu desejo de ser dependente psicológico, financeiro de alguém que sabe como as coisas são, ou seja, o Estado, o governo, Fidel Castro, o que quer que seja, esse pai provedor chamado Estado, que aí então, já que a lógica do sistema tornou-se assim, esse pai provedor então usa todo o recurso que puder, a sua disponibilidade, para produzir o maior conjunto de controles econômicos e controles sociais possível. Então eu diria que é preciso investigar na psicologia das pessoas, e se a gente olhar para o Brasil tem muitas qualidades e muitas coisas muito boas, mas o Brasil é um país de uma superficialidade inacreditável, o Brasil é de uma epiderme inacreditável. Quer dizer, aqui as pessoas não têm não têm 1 centímetro de profundidade de qualquer coisa. Então é o país que vive da aparência, da moda, do que parece ser, das coisas epidérmicas e superficiais. Um país como esse certamente embarca em qualquer projeto que seja marqueteiramente, mercadologicamente interessante. Então eu diria que tem uma raiz profunda na psicologia humana, a nossa adesão a isso no fundo é a nossa incapacidade de ser adulto. A incapacidade do sujeito de saber que depende dele a conquista e o esforço de resolver os problemas da sua própria vida, e não do governo, é que torna o socialismo muito interessante, porque se alguém vai resolver para mim, por que eu deveria esforçar-me para resolver eu mesmo? Então essa é a origem fundamental de todo o esforço, de toda a tendência para o socialismo, é a infantilidade que as pessoas têm e teimam em preservar viva. É uma coisa interessante porque há uma ideia, né, de considerar que o mercado é o vilão. O mercado é o local dos aproveitadores e o vilão, né? Mas se há uma coisa que qualquer pessoa que conheça um pouco de economia e que tenha visitado um país comunista percebe, é de que a única coisa que funciona na economia desse país é o mercado paralelo. Se você retirar o mercado paralelo, então aquilo desanda por fome completa e miséria absoluta. É aquilo que as pessoas conseguem fazer por fora para ganhar alguns trocados, não é? O que conseguem roubar do governo para vender ali na esquina, não é? Ou de algum modo por baixo do pano, e você é assediado na rua por gente que está fazendo isso, é o que faz com que as pessoas ainda consigam sobreviver. Acrescido, no caso aliás, vou contar um episódio que está narrado no livro, depois até acho que eu precisaria gostar um pouco sobre o problema brasileiro, a minha avaliação do problema brasileiro. Eu fui almoçar na casa de uma senhora, um casal cubano, lá da primeira vez que fui, e quando estávamos na mesa, eu vi que me serviram um camarão. Esse camarão lá é uma coisa que não pensar, quer dizer, o máximo que eles podem, porque ele é uma gororoba de carne com soja, né? Serviram um camarão. Né? Eu vi que eles moravam numa casa de classe média, média. Né? E aí, conversando com esse casal, eu perguntei, mas como é que se explica, não é, que com os salários que são pagos, né, as pessoas exista uma certa classe média no país, a pessoa tem lá o seu carrinho Lada, né? Aí ela me disse, olha, meu senhor, é que há uns que têm fé e outros que não têm fé. Eu digo, mas o que a fé tem que ver com isso? Aí a senhora me olhou e disse, você sabe o que é fé? O senhor sabe o que é fé? Bueno, me imagino que sim. No, fe es quien tiene familiar en Estados Unidos. Ah. Porque quem tem familiar nos Estados Unidos, quem tem fé, familiar nos Estados Unidos, tem direito de receber uma mesada. Ou seja, aqueles cubanos que vão para lá, depois de alguns anos estão ganhando bem, e aí passam a mandar uma mesada que ajuda a sustentar. Esse é o fluxo permitido de capital. Então come camarão quem tem fé.
para cubano, e é disso que eles dependem, porque o sujeito que mandar $100 por mês para lá, está mandando aquilo que o cubano leva um ano para ganhar. Imagina, Também ajuda a manter o país. Olha, eu gostaria só de... Eu não entendi essa daqui, mas eu vou passar para o Munir, talvez ele entenda. O Matheus Aguaverde pergunta: vocês conseguiram alguma vez sobreviver sem ser funcionários públicos? Bom, você entendeu? Eu entendi. Matheus, você está sugerindo que nós somos funcionários públicos? Bom, o Percival fala por ele, mas eu nunca fui e não sou. Mas eu também não sei por quanto tempo. Quer dizer, do jeito como as coisas vão, daqui a um pouquinho talvez, de certo modo, somos todos, né? Hoje, os brasileiros, com uma carga, um PIB, em que 38% dele é a carga tributária, significa o seguinte: quando você vai estudar história na escola, no segundo grau, a primeira barbaridade que te contam é falando mal da Idade Média, por exemplo, que é uma época vilipendiada. Assim. Dizem que é. Não, porque você veja só que na Idade Média tinha a corvéia. Entre as barbaridades que pretensamente haveriam na Idade Média, havia a corvéia. A corvéia era um dia por ano, 2 dias, em que o servo tinha obrigação de trabalhar para o dono da terra. Então você tinha lá você cultivava uma área dentro de um ducado, e durante 1 ou 2 dias por ano, você então tinha que trabalhar e dar aquela para o teu patrão, não era teu patrão, era o teu senhorio, ou então ir trabalhar nas terras do senhorio durante aqueles 2 dias por ano. Então eu fico imaginando o que será mais tirânico. Será que é um duque da Idade Média que te obrigava a trabalhar 2 dias na propriedade dele por ano? Ou é o governo que faz com que você trabalhe mais de 1/3 do ano para sustentar? Com certeza, com certeza. Então, se você está olhando sob esse ponto de vista, eu de fato sou funcionário público. Como todos nós. Eu também não sou. Todo ninguém, mundo que... tá? A questão agora é saber quando é que nós vamos chegar aos 100%. E aí vamos ter que entregar 100% e ir lá com um valezinho em qualquer coisa, entrar na fila para pegar uma gamelinha de arroz que o governo fará o favor de nos entregar. Mediante uma libreta que autoriza a compra. Agora, se você está falando em termos de empregatícios, saiba você que eu nunca fui nem sou funcionário público e não está nos meus planos vir a ser. Acho que... Falando por mim, eu quero esclarecer o nosso... Fiquei com a mesma preocupação tua, hein? Fiquei com a mesma preocupação tua. Eu fiz a minha vida, sempre gostei de política, mas fiz a minha vida na atividade privada porque disse a mim mesmo que eu só me dedicaria à política quando não precisasse mais dela. E quero esclarecer que a partir do momento em que pude fazer isso, só perdi dinheiro. Fugina, nós falamos há pouco, você citou até a eleição da Câmara dos Deputados, né, que o Severino Cavalcante venceu a eleição. E é possível encarar essa derrota do governo como séria ou trata apenas de um contratempo que pode ser superado? Eu estava assistindo esse episódio, eu me lembrei daquele sambinha clássico do Moreira da Silva, em que ele é chamado por um telegrama da Mary, né, e ele, o herói de Wichita, o herói de Wichita vai enfrentar o bandoleiro adversário. E é disparado tanto tiro no salão que até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele garante que fui eu. Lembram disso? Bom, eu depois, no dia seguinte à eleição, eu fiquei com a mesma dúvida. Até hoje não sabe quem perdeu. Porque o Grinaldi disse que quem perdeu foi o governo. O Lula, lá da Guiana, disse que quem perdeu foi o PT. E o PT disse que quem perdeu foi o Grinaldi, que por sua vez disse que quem perdeu foi o governo, que disse que quem perdeu foi o PT e que disse que quem perdeu foi o Grinaldi. Para mim, mais importante que saber as razões da derrota, e isto eu penso que seja uma reflexão importantíssima, que interessa a nós brasileiros, né, é por que aconteceu o que aconteceu e o que está por trás disso. Provavelmente o senhor e a senhora que estão nos assistindo não gostam da política brasileira e pensam que política é sempre assim. Saibam, não é. A política que temos é consequência e que comungamos com toda a América Latina dos infortúnios que eu descrevi, e procure ver se não há uma relação entre uma coisa e outra. A política que temos é consequência do modelo político que adotamos e que compartilhamos com a América Latina, que adota esse mesmo modelo político nosso. Qual é a lógica de um sistema em que não é a maioria que faz o governo, mas é o governo que tem que fazer a maioria? Uma vez eleito o presidente da República, num país, no Brasil, onde existem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 14 partidos políticos,
A maior bancada, entre 503, a maior bancada tem 91 deputados. Portanto, o senhor tem 14 minorias e nenhuma maioria. Qual é a lógica de um modelo político que permite que se tenha, no Poder Legislativo Nacional, 14 minorias e, em tese, nenhuma maioria? O presidente se elege, se ele não montar uma maioria parlamentar, ele vai ter imensa dificuldade para governar. Então, a regra do jogo, como ela é burra, que não é a maioria que faz o governo que tem que fazer a maioria, obriga o presidente da República a ir atrás da maioria. Como é que ele monta essa maioria? O presidente Lula achou o mecanismo dele, que é mais ou menos semelhante aos outros, só que ele tornou isso exponencial. Nós temos 35 ministérios. Eu duvido que o senhor saiba o nome de 10, eu não digo 10 ministros, de 10 ministérios. O que mostra que deve ter uns 20 aí, pelo menos, que se desaparecer ninguém vai sentir falta, porque ninguém sabe o que é nem o que faz. A função disso é gerir a coisa pública? Não, a função disso é acomodar os quadros necessários, partidários, para compor a maioria parlamentar. 35. Quem é que está pagando essa conta? A sociedade brasileira. O presidente Lula, quando estava montando o governo, ele oferecia ministério mais ou menos como se oferece canapé em coquetel. O senhor aceita o ministério? Não, obrigado, já estou servido. O senhor aí já tem o seu? Né? E aí, não, olha, eu quero mais uma se não tiver pepino, porque senão... Né? Quem diz essa? E quem é que está pagando essa conta? E os milhares de cargos que já foram criados por esse governo para acomodar? O preço disso é formar a maioria parlamentar. Nós estamos pagando a conta. Bom, mas só que formar a maioria parlamentar ela não é sólida. Ela tem que ser permanentemente mantida. À custa de quê? À custa de verbas públicas, à custa de aprovação das emendas parlamentares, à custa da paparicação desta base pelo governo. E como é que se paparica pelo governo? Ou distribuindo cargos, ou distribuindo recursos para atender as emendas parlamentares que vão servir para a reeleição dos congressistas. Isto é preço pago pelo país por um sistema político burro, de concepção idiota, uma regra do jogo que desmoraliza o país, que desmoraliza o governo, que faz com que aqueles 300 que o Lula, quando era deputado, apontava existir no Congresso Nacional, estejam hoje todos na base do governo. Todos, não tem um fora, são todos na base do governo, que determina a infidelidade partidária, porque o presidente atrai primeiro os partidos, e o Lula está fazendo o que ninguém fez antes. Ele vai buscar os deputados dos partidos de oposição para trazer para os partidos que ele atraiu para a base do governo. O PFL perdeu mais de 20 deputados, o PSDB perdeu mais de 20 deputados, né, que foram para o PL e para o PTB, porque eram os partidos da base parlamentar para ficarem nas cercanias do poder, distribuindo seus benefícios e privilégios. Isto é a regra do jogo político, determinando o comportamento das pessoas e a conduta. Isso desmoraliza o país, custa caro para o senhor e para a senhora, custa caro para a sociedade brasileira, né? Além de não permitir que efetivamente se tenha a governabilidade séria que o país precisa. E nós achamos que a culpa é do G7, do G8, do Fórum de Davos, do Clube de Paris, do Consenso de Washington. Vamos procurando explicação lá fora, né, para essa estultice que é o sistema político brasileiro. Existem sistemas melhores, mais preparados, mais competentes. Quem são os estadistas que esse sistema produz? Quantas pessoas de bem são atraídas para a vida pública por esta regra do jogo? Como é que nós podemos produzir um país sério desse jeito? Nós insistimos, achamos que é assim, não dão bola para isso, né? Não percebemos, achamos que sempre a culpa é dos outros. E Pudina, me diz uma coisa, por que não surge um político no cenário nacional verdadeiramente conservador, liberal, que não tenha o fisiologismo como base da sua atuação e que consiga levar uma mensagem diferente de que aí está, onde esses discursos de justiça social, luta contra a ditadura, parecem, né, ele parece ser o cartão de visita de todos os homens públicos? Mas esse sujeito ou foge, essa pessoa, ou foge do eleitor ou o eleitor foge dele. Uhum. Porque ele tá completamente desafinado para a sua comunicação com a sociedade. Se uma pessoa for para um meio de comunicação, eu faço isso. Começar a falar a verdade. Como eu não sou candidato a nada, não tenho interesse, eu quero fazer as pessoas pensarem seriamente sobre não ganha política. eleição. Não estou pensando em eleição. Eu me permito dizer frequentemente para os meios de comunicação lá em Porto Alegre, o senhor e a senhora que estão me ouvindo, o senhor é conservador e não sabe. Porque se dizer que alguém é conservador é desaforo. Mas como? Não, eu não sou conservador, eu sou progressista.
Não, o senhor é conservador, não sabe. Por quê? Porque o senhor preza a família, o senhor não gosta que invadam o que é seu, o senhor não quer que invadam o que é dos outros, o senhor defende o direito de propriedade, o senhor valoriza o trabalho, o senhor valoriza a iniciativa, o senhor é uma pessoa preocupada com a criação de estruturas que gerem competência, né? O senhor não quer que o governo se meta na sua vida, o senhor percebe erradas e gostaria que essas coisas mudassem, mas o senhor não quer fazer revolução para isso. O senhor é um conservador acabado. Só que o senhor acha essa palavra feia, né, e aceita com muita facilidade que ele diga o contrário disso e acaba engolindo enrolado. Né? Então, a principal razão pela qual é que a comunicação do discurso conservador com a sociedade não encontra eco naquilo que já está embutido por processos gramscianos na cabeça das pessoas. Se você quiser fazer voto no Brasil, você tem que ser demagogo, você tem que ser mentiroso, você tem que desconhecer a verdade, passar a dizer mentira, porque aí você convence um mundo de gente, faz um caminhão de voto, você se elege presidente da República. Eu acho que aí a palavra-chave na explicação que o Pugina deu, que foi muito boa, é compreender o fato de que o que aconteceu no contexto brasileiro, e não só brasileiro, internacional nos últimos anos, foi que, gramscianamente, de acordo com aquilo que pregava um teórico socialista italiano chamado Antonio Gramsci, os órgãos formadores de opinião criaram uma espécie de cultura do bom gosto em você ser um revolucionário de um modo ou de outro. Quer dizer, os professores universitários, os jornalistas, os escritores, os intelectuais, o mais inocente dos escritores, os que faz um romance. O Jorge Amado faz romances sobre assuntos de natureza lá, paroquiais lá da Bahia. No fundo, quando ele faz esse romance, no fundo, ele está dizendo para você assim, olha, o jeito de ser bacana nesse mundo, de ser um sujeito maravilhoso, ser um sujeito bacana, é você ser meio de esquerda. Está escrito lá, você não percebeu. Está meio escrito nas entrelinhas. E aí as pessoas vão sendo bombardeadas anos a fim, com toda uma metodologia de hipnose coletiva, gerada pela intelectualidade, por meio das universidades, por meio dos intelectuais em geral. Das igrejas. Chega nesse momento, a pessoa entra nesse conflito absolutamente insuportável, que é o seguinte: você no fundo gosta de ser conservador quando você entende o que é ser conservador. Só que qualquer pessoa, qualquer intelectual, qualquer político, qualquer candidato de esquerda, faz você achar muito bacana e muito bonito qualquer barbaridade. Então, o sujeito aparece com uma lei que é totalitária, que é maluca, que restringe os teus interesses. Por exemplo, resolvem desarmar as pessoas decentes. Apesar de você, no fundo, entender o que é ser conservador, você acha isso muito bacana. Porque vai ficar muito chato você ficar por aí dizendo que você acha que as pessoas devem se defender. Quer dizer, chegamos ao ponto de castrar até mesmo a possibilidade do sujeito ter a autodefesa, que é uma coisa completamente natural. Então o que você faz? Você cria uma lei totalitária, todo mundo aceita isso com uma facilidade, com uma docilidade tão extraordinária, quase nos desesperança com relação ao futuro do Brasil. Quer dizer, quando um grupo de deputados, de políticos de esquerda, conseguem impor com esta facilidade esta lei do desarmamento civil, por exemplo, é sinal de que o esforço de incutir na nossa mente uma covardia existencial absoluta, fomos acovardados existencialmente por essa gente. Nos impede de podermos entender de fato o que é que nós queremos. E é essa matéria-prima com qual se faz o prosseguimento do processo revolucionário, não mais por meios de estatização dos meios de produção, não é mais a ideia do governo ter a fábrica da Coca-Cola, mas é um processo de estatização por um sistema de controle social parecido com aquele que o George Orwell descreveu no livro 1984, e quando criou a expressão Big Brother, que hoje é um brinquedo de televisão, uma bobagem. Aquilo foi criado pelo George Orwell para explicar como seria o futuro, um momento em que o Estado teria um poder de controle sobre todas as coisas. O Estado é o Big Brother, o grande irmão. É um ser totalitário, absolutamente infalível, que fará todo o que puder para controlar você. Pois a docilidade com que as pessoas aceitam esse projeto
é o resultado dessa doutrinação gramsciana que veio acontecendo ao longo do tempo e que está presente em todos, maciçamente, em todos os instrumentos de formação de opinião, que são fundamentalmente os instrumentos midiáticos, os instrumentos universitários, os instrumentos intelectuais de um modo ou de outro. Perceba o nosso telespectador, Marisa, a contradição entre o que ele está acostumado a ouvir e o que eu vou dizer a ele. Botar na sua cabeça, o senhor provavelmente acredita, senhora, piamente, de que nós somos, as injustiças que vemos no país, e as vemos, né, são decorrência do sistema econômico. Não é a ação da política, não. É o sistema econômico que é ruim. Temos pobreza aí, né, e isso é causado por ganância externa ou interna. A senhora lembra, tem ideia do que era a concentração de renda dos faraós do Egito? E a miséria do povo egípcio? Da China, dos mandarins? Do Império Romano? Ah, mas está tão longe assim, mas eu vou continuar, dos barões medievais, concentração de renda dos comerciantes de Veneza e de Gênova, do Mar do Norte, o poder que tinham, que mandavam nos reis da época, os banqueiros que os sucederam, concentração renda de algumas nações europeias do século XIX, pois durante todo aquele período a Europa passava fome. O pobre europeu passava fome. Saiba, até a metade do século XX, a fome era endêmica na Europa. A única coisa que aumentou o médio de vida do cidadão foram as democracias constitucionais e a economia de mercado. Exatamente o contrário do que lhe dizem, porque os regimes que se opuseram a isso, ao longo de todo o século XX, caíram de pobres e de podres. Hoje permanece o Vietnã e Cuba. Aliás, a Coreia do Norte e Cuba. E vá e veja o que está acontecendo lá. Então, aposte naquilo que dá certo. Aposte nas boas ideias, nos valores, na iniciativa, na autonomia das pessoas, na liberdade, na boa política, com um sistema político que funcione, exercida com responsabilidade, que atrai os estadistas. Aposte nisso e não vá atrás da lenga-lenga, do lero-lero, da conversa fiada, da conversa mole, do demagogo, que só quer chegar no poder para viver muito mais fisiologicamente do que diriam aqueles que eles acusam de fisiológico. Dê uma olhada na sua volta e veja. Veja, aí é fácil de compreender, o nosso espectador pode entender com facilidade como é que se faz o aumento da carga tributária. O governo vem falar para você assim, olha, como nós vimos muitas injustiças aqui, como há muitas misérias e muitas desgraças, e entendo que muitas dessas misérias e desgraças não são culpa de ninguém, são culpa da condição humana. A humanidade é fundamentalmente desigual desde o início, é uma desigualdade natural. Eu não sei tocar piano como Mozart e nem sei matemática como Albert Einstein. Bem que gostaria. Eu adoraria, mas acontece que não nasci assim. Quer dizer, o governo vem e conta para você o seguinte, olha, como nós vimos muitas e muitas desigualdades, veja só, o Fome Zero partia da ideia de que no Brasil havia 40 milhões de miseráveis famélicos. Aí então o que o governo faz? Usando esse argumento, ele diz assim, então eu preciso resolver o problema para você. Então deixa comigo, eu vou pegar mais um pouco do teu dinheiro no teu bolso e com isso eu vou resolver o problema. E dessa maneira o governo vai botando a mão no seu bolso e colocando a mão no bolso dele. O que é que significa isso? Significa que na prática o dinheiro que você dá para o governo é para o governo gastar com ele próprio. Mas você acha isso muito bonito porque você não pode ser contra uma coisa dessa. Então, lembre-se que há uma dezena de anos, um médico muito decente, chamado Adib Jatene, chegou para o Brasil e foi chorar na televisão, dizendo assim que nós precisamos melhorar a saúde, então vamos criar um imposto sobre as operações bancárias, que é um imposto só por um tempinho. Nunca mais ele vai sair daí. Bom, o resultado disso é que o imposto nunca mais vai embora, a sua alíquota será aumentada progressivamente e nem por isso os outros impostos sairão. Na verdade, os outros continuarão aí.
Ou seja, você conseguiu... E a saúde não melhorou, bulhou. E a saúde melhorou absolutamente nada, porque as pessoas continuam nas filas imensas do INSS. Quer dizer, o que você faz na prática é só deixar o governo explorar a sua boa-fé, o seu bom espírito, o seu bom caráter, para que ele pegue o teu dinheiro e construa a felicidade dele, ou seja, construa um aparelho de estado de controle que no fundo, toda vez que for acusado de não estar fazendo nada, vai dizer que falta dinheiro e vai pedir mais dinheiro para você. Se compreendeu? Veja só, quando houve lá os ataques de 11 de setembro, a segurança em alguns aeroportos americanos era privada. Qual foi a reação dos estatistas, dos estatizantes? Não, tá vendo? Se não fosse privada a segurança, não tinha acontecido isso. Então vamos estatizar a segurança. Ora, convenhamos, se em vez de ser segurança privada fosse segurança pública, o que é que diriam os responsáveis por ela? Nós não deixamos acontecer o ataque porque faltou dinheiro, queremos mais dinheiro. Quer dizer, a lógica maluca em que você entra, quer dizer, na hora em que nós permitimos que isso aconteça, nós estamos gerando uma espécie de mecanismo perverso, cujo resultado final será certamente a estatização de tudo. Na hora em que o governo, basta alegar um bom objetivo, e você acredita nisso, e você topa, e você não se rebela, e você não se revolta, e você não pressiona contra, então eles terão uma oportunidade, terão a possibilidade de produzir a quantidade de estatização que bem entenderem. E para que é que eles querem esse dinheiro? Para financiar a própria existência. É a viagem da barra de gelo. Eles pegam aquela barra de gelo na origem e quando chega lá no objetivo social, chega um pouquinho de água porque o negócio derreteu no caminho. E derrete onde? Nos milhares e milhares e milhares de pessoas ociosas e pessoas desnecessárias que tripulam os ministérios, secretarias, órgãos públicos, instituições públicas, que são, no fundo, a origem de todo o problema econômico brasileiro. Pois o Brasil hoje é uma sociedade de gente que trabalha muito para sustentar essa turma. E nós só vamos parar de fazer isso na hora que a gente disser que não pode ser mais do que tanto. Não é a lei da responsabilidade fiscal que vai resolver o problema. É a limitação de arrecadação mesmo. É colocar um teto máximo na possibilidade de o Estado arrecadar impostos, sobre qualquer que seja, sobre qualquer nome que seja. Não há outro modo. Então eu queria mostrar a vocês com isso o quanto nós estamos permitindo que nos enganem e que nos tapeiem de um jeito absolutamente simples e fácil. Nunca fomos tão facilmente enganados como agora. Mas como que a gente pode também fazer, Munir, para mudar isso? Se é tudo votado lá em Brasília, se é tudo feito lá em Brasília, votando, elegendo. Olha, é preciso várias Mas aquilo medidas. que o Pugina falou, os caras chegam, o que você também comentou, os caras chegam, falam tudo de bom, mentem, enganam, e até tem uma interferência aqui, uma intervenção do Arnaldo de Perdiz, lá de São Paulo, que diz, se prepare, falou para o Pugina, pois dentro de umas 3 eleições para presidente, que nos espera um pastor como presidente, pois ele sabe falar o que o povo quer ouvir. Mas olha, se fosse um pastor ainda, um sujeito com boas intenções, querendo só ajudá-lo religiosamente, mesmo que ele queira ganhar um dinheirinho, mesmo que seja um pastor meio vigarista, mas que não quisesse construir, que não quisesse tomar conta da sua alma, que não quisesse censurar o que você diz, que não quisesse censurar o seu modo de ser, que não quisesse totalitariamente tomar conta de tudo, eu acho que era muito melhor. Olha, Elisa, você esquecendo de falar no Ouro para o Brasil, falando no discurso atual sobre, cabe exemplificar, o Ouro para o Brasil, lembra do Ouro para o Brasil? O Brasil foi um movimento que aconteceu aí na década de 60, no início, em que o Brasil, mobilizado por um sentimento cívico, fez um esforço, as pessoas davam os seus objetos de ouro para o Estado. Veja, isso não é uma coisa ruim, não estou aqui falando mal contra o patriotismo. O problema é o seguinte, eu não acho que tenha o mesmo sentido você colocar todo o dinheiro do Brasil na mão de um grupo de governantes analfabetos, que é o que são de fato, e cujo objetivo fundamental é controlar a sua existência. Porque o dinheiro que eles estão levando é para criar um Estado totalitário que diz para você como é que você deve se comportar, o que é que você deve dizer, o que é que não deve dizer, que acha que a Secretaria de Educação tem mais poder de estabelecer o que é bom para o seu filho de educação do que você mesmo. Lei de cotas. Ou seja, que acha-se com o direito de dividir as pessoas em grupos étnicos ou em grupos de todo tipo. O que eu gostaria de dizer é que o que hoje acontece não se parece com o esquema do Ouro do Brasil.
Mas o que a gente faz com respeito a isso? Em primeiro lugar, começa a tomar algumas previdências, algumas atitudes de profiláticas. Por exemplo, se um deputado ou um candidato a qualquer cargo político diz para você que fez 500 leis, saia correndo. Porque o sujeito que inventou uma enorme quantidade de leis é um sujeito que criou 500 obstáculos à sua vida. Quanto mais leis o pessoal inventa, são mais maneiras de atrapalhar a sua existência. Portanto, o melhor candidato a qualquer coisa é aquele que fez menos. Primeira coisa. O sujeito não fez nenhuma lei e passou toda a sua gestão derrubando leis que estavam sendo propostas. Se o sujeito concentrou toda a sua ação parlamentar em impedir que se façam leis, esse sujeito é um gênio, vote nele, porque esse pelo menos está do seu lado, não tá do lado dos outros. Tá? Então a primeira coisa, falou que fez muita lei, pode fuzilar eleitoralmente, porque você está fazendo bem para o Brasil. Imagina, Munir, nós temos 503 deputados federais, se cada um aprovar uma leizinha por ano, Sim, mas no inferno. É o inferno que vai ser. Você tem toda a razão. Olha, o senhor está proibido de apresentar projeto. Até porque a função do deputado não é apresentar projeto, a função dele é votar. Votar. Então rejeita a maior parte delas, que caíram sob sua análise. Aí você vai avaliar realmente a condição do seu deputado. E como na prática todo mundo lá faz acordo com tudo, qualquer estupidez passa. Então, tem agora nesse momento uns deputados aí estabelecendo que o pão tem que ter tanto por cento de farinha de mandioca. Olha, pessoal, isso é coisa para o governo se meter? O que é que tem que o governo se meter em quanta farinha de mandioca tem no pão? Não é um assunto para você deixar entre o padeiro e o cliente. Se o cliente prefere pão de trigo, compra pão de trigo. Se ele acha que pagar um pouquinho a menos para ter mandioca é meio bom, ele compra. Agora, isso tem que virar lei. Então, se você vai fazer o mesmo raciocínio com o que essa gente faz, essa gente é maluca, é um hospício. E esse hospício é que está organizando o Brasil. Tá? Então, é preciso compreender que é preciso a gente reagir contra isso. E a primeira outra coisa que você deve fazer é ter uma espécie de DNA, desenvolver uma espécie de DNA contra a exploração do seu bom caráter, que é a primeira coisa que eles usam. Todo mundo acha que as pessoas reagem a boas causas. Tá, tudo bem, todo mundo tem bom caráter, a maior parte das pessoas tem bom caráter. Então, não deixem que explorem isso de maneira maliciosa. Tá? Tenha cuidado, deixe claro para quem está governando o Brasil que você não abre mão de alguns direitos, a sua liberdade, o seu direito à sua propriedade e o direito à sua defesa, à sua autodefesa, à sua vida, são absolutamente sagrados e você não concordará com nenhuma dessas coisas, seja quem for o partido que esteja propondo isso para você. Quer dizer, é preciso que a gente comece a ter uma reação de natureza comportamental, porque senão o caminho que está indo para aí é um caminho da totalitarização do sistema, que é muito pior que o Fidel Castro, porque Fidel Castro ainda tem aquele jeitão ainda muito assim de liderança, ainda há uma esperança, que obviamente não é garantida, de que ao ele morrer, né, que ele personalize suficientemente o sistema para que o senhor possa mudar na sua morte, coisa que o Pudina não concorda, e com razão há uma chance disso não ser assim, mas o totalitarismo que se põe no Brasil é um totalitarismo insidioso, é malicioso, ele é nos bastidores, ele tem um jeito, uma cara humana, ele é feito com todas os truques e com todas as malícias possíveis, fazendo de conta que é para ajudar os pobres, os necessitados e os que estão mal, estamos criando o governo totalitário em que o governo fica tirando tudo que você tem para fingir que está fazendo isso. E olha, agora nós vamos ter acho que nós temos só 10 minutinhos para o encerramento do Mídia Sem Máscara e nós vamos a um outro assunto que eu também acho importante a gente abordar ainda hoje. E tem só uma intervenção também da Maria do Portão, que já foi feita essa intervenção, Maria, por outras pessoas em outros programas, e o Olavo já respondeu, é que ela diz que seja colocado para o público dois lados opostos discutindo uma questão, pois acha injusto não haver debate. Não sei se você quer falar sobre isso, sobre aquilo que o Olavo falou, que é o que está na mídia todo dia, a gente está falando aqui, está defendendo um outro ponto de vista. Então, na verdade... Maria, olha, o problema é o seguinte, há uma desproporção absolutamente desumana, uma assimetria inacreditável entre o que nós estamos falando aqui e o contrário. Toda a mídia, toda a comunidade universitária, todos os órgãos de comunicação, você quer
compensar o que está ouvindo aqui, assista o Fantástico de noite. Então, aí a parte do nosso programa, que consiste em apresentar o outro lado, estará presente no Fantástico de à noite. Por favor, assista a partir das 8 horas. Entendeu? Então não faz sentido a gente criar aqui um grupo de debate para diluir os nossos parcos 90 minutos aqui que nós temos para contar para você alguma coisa nova. A gente gostaria que você compreendesse o mundo sob um outro ponto de vista. Nós não estamos sozinhos nesse processo de contar para você isso. Você está ouvindo coisas de todos os outros lados que são contrárias e opostas ao que nós estamos dizendo. Então, vamos lá, né, Maria? Seja condescendente e generosa, imagine, nesses 90 minutos aqui, pelo menos nesse tempinho nós temos o direito de contar um pouquinho o outro lado. Tá? Isso, e nós temos agora 8 minutinhos. A outra parte você vê no Fantástico à noite. Ou amanhã no Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil. Você pode comprar qualquer grande jornal que está lá, a revista Veja, segunda-feira está aí, você pode assistir o resto do outro lado. Olha só, vamos falar um pouquinho dessa questão agrária, né, que voltou à tona nos últimos dias após a morte daquela religiosa americana lá no Pará, né? E como o senhor encara o fato de que ações recentes promovidas pelo MST, como a tortura de 2 policiais, o assassinato de um deles em Pernambuco, a tortura de um funcionário de uma fazenda do Rio Grande do Sul, né? Eles não estão causando repercussão na grande mídia ou no governo? Primeiro vamos falar, aproveitar o tempo, falar um pouquinho sobre a questão agrária e essa questão do direito à terra. Eu me pergunto ao senhor e à senhora, há um direito rural à terra, ou seja, o cidadão nasce titular do direito a um pedaço de chão? Se o senhor tende a dizer que sim, eu lhe pergunto como se exerceria esse direito no Japão. Você vai ganhar a sua terra num potinho, numa caixinha, está aqui o que te corresponde. Então o direito à terra não é um direito natural do ser humano. Primeiro ponto. Segundo ponto, todas as economias desenvolvidas reduzem radicalmente a sua população rural e com hoje 2%, 3% e a tendência é diminuir, produzem o suficiente para alimentar as cidades. Então se fala assim, não, mas acontece que todos os países fizeram a sua reforma agrária, né? E o Brasil não fez ainda. Eu visitei muitos assentamentos do MST e o que eu vi foi favela rural, miséria rural, às vezes terra de ninguém, às vezes estado paralelo onde ninguém pode entrar, produção agrícola, nada. Vá visitar a fazenda Itamaraty, que era a maior fazenda de produção de soja do mundo, né, foi entregue para o MST, está vivendo cesta básica. Né? Esta é a reforma agrária. E, de fato, vários países europeus fizeram as suas reformas agrárias. No século XIX, quando os colonos que foram expulsos de lá em consequência dessa reforma agrária, vieram colonos alemães, colonos italianos para cá e trabalhavam aqui do mesmo jeito que trabalhavam lá, tamanco de madeira, né, e ferramenta rudimentar, e produziam aqui como era produzido lá. Como é que você vai tentar hoje ter uma agricultura produtiva para atender a população e a demanda de alimentos do mundo, com aqueles instrumentos de produção, aqueles meios de produção? Não, o que nós precisamos realmente é de um setor primário desenvolvido, de uma agricultura de alta produtividade. Não há espaço para o tipo de reforma agrária, e o ministro Miguel Rosseto disse isso que eu ouvi. Deste jeito não vamos a lugar nenhum porque essa reforma agrária não produz. Bom, o que produz é a atividade produtiva, a agricultura intensiva e, evidentemente, aquela agricultura menor, especializada, para atender determinados segmentos de mercado, determinadas demandas da população. Agora, tentar exercer um suposto direito à terra por via violenta, com tolerância das autoridades públicas, é brincar com a ordem pública. E não se brinca impunemente com a ordem pública. Esta imensa tolerância da sociedade brasileira e das autoridades brasileiras para com as ações abusivas, criminosas e delinquentes daqueles peitando o direito de propriedade, movidos por razões ideológicas precaríssimas nas suas razões, né, estão fazendo agitação no meio rural brasileiro,
produz esta violência e esta consequência que nós temos que lamentar, mas é a semente do demônio instalada que acaba produzindo seus frutos. E os frutos da semente do demônio são demoníacos. Miguel, quer comentar alguma coisa, Munir? Bom, olha, eu acho que sobre esse assunto do conflito agrário brasileiro, é que é preciso que o nosso telespectador compreenda fundamentalmente o seguinte: não há nenhuma base econômica por trás desse conflito. Esse é um conflito de natureza política. O MST, o Rainha, o Stedley, eles não querem terra coisíssima nenhuma, eles querem poder político. Como é que eles produzem poder político? Primeiro, eles criam um grupo de pessoas que materializam, corporificam um grupo de gente que faz a ação política. E eles legitimam esse grupo de pessoas, essa frente de ação política, por meio da boa vontade manipulada dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que ouvem. Quer dizer, todo mundo é a favor de que as pessoas tenham uma terra, que as pessoas tenham lá, mas se isso for feito às expensas de coisas maiores, não pode ser assim. No entanto, na hora em que o processo político demoniza o proprietário da terra, aquele que está consolidado, e cria então uma vitimização dessas pessoas, então nesse momento a polícia, o poder judiciário passam a se tornar completamente incapazes de agir para proteger a propriedade. E aí então houve a legitimação da possibilidade da destruição de um direito natural. É mais ou menos o que acontece quando todo mundo quer matar um assassino perigoso, tornou-se legítimo matá-lo. A mesma coisa está sendo feita no processo de legitimidade da terra no Brasil. O que se quer com o processo do MST não é terra nenhuma. Tire essa ideia da sua cabeça. Ninguém quer terra nenhuma. O que se quer é exclusivamente e puramente uma possibilidade de ação política revolucionária. Então, se lermos por aí, entenderemos o problema. Se a gente ficar prisioneiro da ideia de que essas pessoas ali precisam de um pedacinho de terra, essas pessoas foram recrutadas nas cidades, elas não têm nem vinculação histórica com a terra. Muito bem, então eu queria agradecer o nosso ouvinte, o nosso assistente, e dizer que no próximo domingo estará aqui de novo o Olavo de Carvalho, normalmente para dirigir o programa. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Percival, também, pela presença. Boa tarde.